Seguimos aqui no Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora a gente recebe ele, que é psicólogo, especialista em práticas clínicas, mestre em educação, professor de pós-graduação. Há mais de 8 anos ele atua, na psicologia organizacional, do trabalho. Também é fundador da Atos 20, Gestão e Cuidado de Religiosos, e também é um dos palestrantes aqui dos Congressos Paróquias. A gente vai conversar um pouquinho com ele. Seja bem-vindo, Pierre Patrick. Tudo bem? Tudo ótimo, agradeço a acolhida, agradeço a confiança pelo trabalho e é uma alegria poder participar aqui e contribuir nesse congresso tão importante para a nossa igreja. Pierre, conta pra gente um pouco como que você chegou, na psicologia voltada para o religioso. É uma história longa, mas vamos lá, tentar aqui trazer para vocês como que se deu a construção dessa jornada. Eu me formei em psicologia, mas antes disso eu tenho uma caminhada pastoral. Comecei aí em grupo de jovens aos meus 14 anos. Lá nos meus 14 anos, trabalhando com juventude, e a história foi acontecendo ao longo da vida. Muitas curiosidades sobre a vida, sobre o ser humano, sobre as relações. Isso me levou à faculdade de psicologia. Demorada, levou 4 anos para entrar na faculdade, porque todo ano uma luta para conseguir o dinheiro, que não era fácil. E consegui fazer a faculdade de psicologia, com muito trabalho. E depois eu me formei, comecei a atuação em área clínica, em área de empresas também. Mas depois eu tive uma experiência de discernimento vocacional. Morei em uma instituição religiosa por 3 anos, fazendo uma experiência vocacional. Nesses 3 anos foi uma imersão na vida religiosa, muito boa, que muito me ajudou, e me ajudou no discernimento da vida mesmo, de fato, E quando eu saio, eu volto a trabalhar em empresas, vou fazer um mestrado na área de educação, e esse mestrado me ajuda muito a avançar em pesquisas acadêmicas, científicas, em várias áreas, mas o meu envolvimento religioso me fez a seguinte pergunta, Nossa, eu faço esse trabalho em empresas, em outras instituições. Existe esse tipo de trabalho dentro de instituições religiosas? E diante da pergunta, eu sou motivado, então, a entrar neste lugar, neste campo, a questionar este lugar e oferecer um trabalho. Pensar junto com os religiosos, com as religiosas. E aí nasce, então, a Atos 20 Consultoria, que é uma estratégia de cuidado da saúde mental dos religiosos, das religiosas, mas também um trabalho de frente vocacional, de pensar o cuidado das vocações e a atração de novas vocações. Colocando, então, os estudos da psicologia, que muitos existe nessa área, a serviço da igreja também, E construindo aí, então, um cuidado na vida religiosa, mas também construindo novos saberes dentro da psicologia. Ai, bacana. E quais são os desafios, assim, que você encontrou quando foi, oferecer esse trabalho para o religioso, para o perfil do público religioso? São muitos desafios que ainda encontramos, na verdade, Mas, graças a Deus, aos poucos vai construindo, porque eu penso que toda relação é preciso de um vínculo, Como eu dou aula para padres, para as irmãs, na FASBAN, são aulas de pós-graduação, lá eu dialogo muito com os alunos. As aulas são dialogadas até mesmo por causa de metodologias participativas durante as aulas e tudo mais. E isso foi gerando vínculo com os alunos. E nós fomos construindo perspectivas de atuação junto com eles. Isso me ajudou muito na atuação e na apresentação das propostas no contexto religioso. Como que isso foi acontecendo, então? Muitas surgem as perguntas, Mas a psicologia, qual psicologia? O que você quer fazer aqui? Mas te digo que o principal desafio hoje apresentado é que geralmente quando se vê o profissional da psicologia, eles pensam que a gente está lá para fazer terapia com os candidatos, as candidatas, com os formandos e formandas e também com os padres e com as religiosas, Mas veja o seguinte, psicologia não é somente atendimento clínico de consultório. Oferecer um trabalho para a instituição é o grande desafio, porque geralmente se entende na psicologia que nós vamos atender individualmente. Nossa proposta é que nós fazemos um atendimento para a instituição religiosa. Vamos pensar as estratégias da instituição, vamos pensar o plano de ação da instituição, vamos pensar o cuidado com a instituição, porque a instituição é aquela que cuida, mas também quem cuida da instituição. Então eu penso que aqui está o grande desafio de levar a instituição a compreender que é a instituição que precisa de cuidado para que ela possa cuidar. Esse é o desafio. Realmente desmistificar o papel da psicologia dentro desse cenário, Não, total. Pensa, e aí a gente entra no trabalho.
Graças a Deus temos alguns trabalhos com algumas instituições religiosas, né? Mas quando você vai fazer um processo diagnóstico, porque o nosso trabalho é a partir de diagnóstico, constrói-se um plano de ação e acompanhamento. O diagnóstico é institucional. Quando você olha o religioso, a religiosa, lá respondendo um questionário anônimo, por exemplo, ele ainda pensa que ele está sendo avaliado. Mesmo que nós explicamos muitas vezes que a avaliação é da instituição, para que se possa avaliar a instituição e pensar em estratégias institucionais, ainda se carrega a sombra de que é a pessoa que está respondendo que ela está sendo avaliada. Porque até então, o histórico da inserção da psicologia é nas casas de formação, e é onde o psicólogo atendia ou fazia avaliação. Então foram muitos anos desse jeito. E mostrar uma outra perspectiva é algo novo, então, para a igreja e para as instituições religiosas. Dentro de alguns aspectos, a gente tem aqui, né, os temas que você vai abordar, e um deles é a exaustão e o adoecimento do clero. Eu acho que é um tema tão importante, né, diante de todo o cenário atual que a gente vive, de tudo aquilo que, né, que o nosso clero é exposto. O que você preparou para esse momento? É importante falar sobre esse tema. Preparamos o quê? A pesquisa sobre isso hoje. Não é um tema de conversa de corredor somente. Nós temos pesquisas de doutorado no Brasil, levantando indicadores de burnout no Brasil inteiro, né? Um colega, o Frei Wagner, por exemplo, lançou um livro sobre essa temática, faz parte da nossa equipe de trabalho e trabalhou isso muito bem. Hoje nós vamos encontrar que os números de burnout entre os padres já é maior que entre policiais e executivos. Você consegue imaginar isso? Nós tínhamos na década de 90 reportagens em jornais e em alguns lugares que uma das profissões que mais realizavam eram os padres, as pessoas mais felizes. E hoje nós estamos na realidade de que os que mais adoecem são os padres. Por diversos fatores. O mundo contemporâneo é diferente. Imagina um padre de uma paróquia na década de 80, década de 90 e um padre em 2025, aonde o fiel acessa o padre no WhatsApp 11 horas da noite. Né? Aonde de fato são tantos outros desafios de gestão patrimoniais, econômicas, pastorais, de pessoas, de sacramentos. Olha quanta coisa. E o nível de exigência também de postura social, digital do padre. Tudo isso são atravessamentos que vão fazendo com que ele vá adoecendo. E também o preconceito, né? Como pode ele, que está adoecido, estar cuidando da gente? Então, os próprios leigos têm dificuldade de compreender a necessidade de cuidado com a vida religiosa, né? E no caso aqui dos padres. Nós vamos discutir isso e pensar quais são as estratégias de cuidado. O dia de descanso, o que se faz nesse dia? Como se faz, administra o tempo diante disso? Com quem fala? Quais são os amigos? Como que se trabalha sobre isso? Fala com a família, não fala? Quais espaços que se sente à vontade para ser cuidado e cuidar? Então são muitas questões que precisam ser pensadas junto com eles, pensar em possibilidades. E outra, qual é o papel da instituição, da diocese, da arquidiocese, da congregação neste cuidado? É isso que a gente quer discutir aqui com eles. E uma outra coisa aqui, né, que a gente levanta também é que uma vez eu escutei um padre falando assim: no domingo após a missa, todo mundo vai para casa com a família e o padre, ele fica, né? Então ele dá a bênção e ele fica. Então, entrando também no contexto, né, daquilo que você preparou também para secretária paroquial, que a gente vai falar em seguida, qual o papel da secretária paroquial em auxílio mesmo, né, desse suporte psicológico para o padre, né, que o secretário normalmente é a pessoa mais próxima do padre, aquela que está no dia a dia, que vira a família mesmo do padre, né? O que eu percebo é que o trabalho da secretária é subjugado muitas vezes. Eu acho que nem deveria ser esse nome, mas não vou entrar nessa problemática agora, porque ela é uma grande agente de pastoral. Ela é uma das grandes figuras de liderança dentro de uma paróquia, quando exerce um bom trabalho e se dá o acesso ao trabalho para ela como deveria, sabe? Porque pensa, ela não é uma executora de tarefas, ela articula todo o movimento pastoral, a agenda da comunidade, a agenda do padre. Por isso nós vamos trazer estratégias de gestão de pessoas. Como cuidar das lideranças? Porque às vezes o padre vai para o meio do povo para fugir das lideranças. Porque as lideranças estão desgastando o padre. Mas quem cuida das lideranças? Quem cuida da secretária? Então, quando nós vamos pensar na gestão do cuidado,
a secretária como uma grande articuladora dessa gestão. Ela pode pensar em ações de cuidado, tanto com ela, como com o padre, como com as lideranças, como com o povo. Nós vamos pensar em estratégias, por exemplo, como se monta uma pauta de reunião, sem que seja exaustiva. Por exemplo, como articular esse encontro de reunião da comunidade para que seja um lugar de revitalização da vida. Pensa comigo, o leigo, a liderança, né? A mulher chega em casa por volta das 7 horas, a reunião é às 7h30 ou às 8. Ela veio de ônibus, cansada, tem os filhos, e aí ela tem que dar conta de ir para a reunião ainda. Às vezes ela nem tomou café, não comeu, não jantou, deixou as crianças com o marido para cuidar e ela vai para a reunião paroquial. E às vezes nem um café tem nessa reunião. E às vezes quando tem um café, tu vai lembrar, é no final. Já imaginou você chegar numa reunião de comunidade, de CPP, de CPC, e você é recebida com uma grande refeição? Para você que estava trabalhando o dia todo, coma primeiro, tome uma água primeiro, sente, calma, respire. Depois você senta aqui para a gente conversar. Percebe como uma estratégia dessa já cuida de todos e já cria um clima diferente de que todos somos gente? Nós precisamos educar o nosso povo do que é ser gente novamente, porque nós estamos sendo educados para ser máquina. E o pensamento produtivo de produção de ser máquinas entrou nas pastorais, entrou na vida paroquial, entrou com as secretárias e com os padres. E precisamos novamente humanizar as relações. E humanizar não deixando o homem no centro, humanizar a partir de Cristo, que ele é o centro. Mas precisamos lembrar que em Cristo nos humanizamos, nos cristianizamos, mas melhorar as nossas relações. Só que é preciso de atos concretos. Essa refeição é um ato bem concreto e pouco realizado, por exemplo. Enquanto você falava, eu pensava exatamente isso, porque a gente que tem um trabalho pastoral, né, chega assim, nossa, hoje tem reunião de CPP, né, é a famosa, aí você chega lá e assim, no final que você vai ver aquele café, então enquanto você falava, eu já pensei, falei assim, nossa, é realmente, né, se fosse antes, porque você tira aquele fardo, né, que aquela reunião traz, né? Pensa comigo, comida não é afeto? Antes aqui nós estávamos falando sobre comida, né? Comida é afeto. As pessoas se reúnem ao redor da mesa. Jesus faz grandes discursos ao redor da mesa. Institui a Eucaristia na mesa. As pessoas chegarem, se reunirem ao redor da mesa, conversar. Vou te dar um exemplo, Poliana, de que uma pauta de uma reunião de CPC pode mudar a vida de uma paróquia colocando 10 minutos diferente. Sabe o que seriam 10 minutos diferentes? 10 minutos para você conversar com alguém sobre a sua vida livremente. Na pauta isso. Converse com a pessoa que está próximo de você e pergunte sobre a vida dela. Se eu tenho 10 minutos para conversar contigo e você está do meu lado na reunião de CPC, certo? Eu vou saber um pouquinho mais sobre você. Coordena a pastoral familiar e eu coordeno aqui os acólitos e coroinhas, por exemplo. Aí eu descubro que você vai casar e que você tem tal data e que estava vendo as flores para o casamento, por exemplo. Aí você descobre que eu ia fazer uma viagem para visitar meu filho nessa conversa. Porque a gente conversou, não vai conversar sobre intimidade, sobre os meus problemas, sobre seus problemas, em 10 minutos não dá. Mas a gente acabou de conversar sobre coisas do cotidiano, de gente como a gente. Quando eu chegar na missa no domingo, depois de 2 semanas, por exemplo, eu vou falar, e aí, deu certo as flores? Você vai dizer, tu nem sabe, tive que trocar o contrato tal, e vai ser outras flores. Ah, que legal. E o teu filho, foi visitar? Então, vai só tal dia. A nossa conversa, que ia ser de 5 segundos antes da missa, ela passou a ser 1 minuto, porque o nosso vínculo aumentou por causa de 10. Então, se eu precisar da sua ajuda, eu já busco com mais facilidade. Eu quero te mandar uma mensagem precisando de ajuda da pastoral familiar para os acólitos. Eu mando assim, Poliana, como é que vai? Agora deu certo as flores, né? E aí, o que tem de desafio pela frente? Então, só lembrando aqui, Poli, você pode dar uma ajuda com a gente, com os pais, os acólitos coroinhas? Queremos fazer um momento com os pais. Será que a pastoral familiar pode ajudar? Eu já falo contigo porque eu já te conheço. Nós temos um assunto em comum, seu, só eu e você. Se fizer isso em cada reunião, as pessoas não se conhecem mais? Não sei você, mas eu já passei por reunião de CPC e CPP por 2 anos, às vezes por 4, saindo sem saber o nome, o que a outra pessoa do meu lado fazia. Isso não é comunidade. 10 minutos. Vai matar a reunião? Não vai. Mas pode salvar de novo a nossa vida comunitária. É realmente a construção da intimidade, né? Porque a gente vê assim, hoje nas redes sociais, todo mundo se segue, todo mundo é amigo nas redes sociais, então você acompanha aquilo que a pessoa posta, que claro, é um recorte daquilo que elas querem que a sociedade veja, mas você não cria o vínculo, né? A intimidade. E muitas das vezes é onde a gente olha, nossa, parece que está tudo bem com aquela pessoa e não está. E às vezes faltou realmente o interesse genuíno, né? E esse interesse genuíno só vem com essa construção, né? Com certeza. E aí a gente vai pensar em vários momentos, né? Os momentos formativos,
do clero, os momentos formativos dos líderes leigos. Como são esses momentos formativos? Geralmente você vai perceber, Poli, que é conteudista. Você senta o dia inteiro e é uma formação. Nós não temos nada para conversar? Para partilhar? Parece que geralmente quando é rodas de conversa ou dividir em grupos de partilha é para preencher cronograma. E parece que aquilo não tem validade. Pelo contrário, as pessoas têm muito o que conversar. As pessoas têm muito o que trocar. O quanto de conteúdo fica de 6 horas de formação, de conteúdo expresso? Se não deu tempo nem de eu assimilar aquele conteúdo, e você vai saber muito bem, e as pessoas que estão assistindo vão lembrar disso. A gente aprende quando a gente explica. Quando eu conto para alguém, quando eu partilho com alguém. Então acabou aquele momento formativo. E agora eu vou trocar como isso se aplica na minha vida, na minha pastoral, junto com alguém. No momento de conversa, eu estou me apropriando do conteúdo. Ele não vai para a memória de curto prazo embora. Ela já passa aí para a memória de longo prazo. E aí se torna uma prática. Eu também, dependendo como for, o vínculo afetivo faz com que se torne memória que fica no corpo, na vida. E aí eu consigo traduzir isso para o meu dia a dia. Nós desmerecemos essas questões porque nós queremos ser produtivos. E aí queremos, numa formação, encher de conteúdo com a esperança de dizer assim, mas formação a gente deu, não seguiram porque não quiseram. Quem disse que formação é só conteúdo? Isso para o padre. Quem que escuta ele numa reunião geral do clero, numa formação do clero? Quem que o escuta, com quem que ele partilha a sua vida, a sua história, sem julgamentos? O líder com quem que ele faz isso? O padre consegue ensinar a sua paróquia como ele gosta de ser cuidado? A paróquia consegue perguntar para o padre? Será que a paróquia tem uma cultura de cuidado com o padre, com uma regra de segunda-feira jamais mandar uma mensagem, nem que seja aquela assim, ó, não precisa ver essa mensagem, veja só amanhã. Não, não mande. Anote um lembrete, amanhã você manda. Mas os leigos não são preparados para isso. Alguém precisa falar disso. Então, por isso esses temas aqui. E isso é para cuidar de todos, porque há um adoecimento de padres e desistências, de padres e irmãs, vida religiosa, mas também de líderes leigos, também de secretárias. E aí o que vai acontecer? Todos nós adoecidos? E aí eu gostaria de fechar essa ideia com uma questão. Adoecer no serviço pastoral não é martírio. Porque o martírio eu preciso dar a vida. E que vida eu vou dar se não há mais vida e sobrou só doença? Então nós precisamos cuidar para que haja uma vida que seja doada. E aí, de fato, um martírio. É por isso que nós queremos trabalhar esses temas. Enquanto você falava isso, né, dessa aproximação, também me recordei que normalmente, falando agora de assembleia, que as pessoas, elas falam, eu vou na missa lá naquela paróquia, porque aquele padre fala bem. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Aquele padre fala bem. Mas quando você vai analisar o que é esse falar bem desse padre, é justamente porque ele traz a palavra de Deus para o contexto da realidade daquela comunidade, né? Então é fazer essa aproximação mesmo, ter essa ponte, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. A vida pastoral, a secretária, os líderes, os gestores eclesiais estão pisando onde? Estão escutando as pessoas no qual estão gerindo? Estão liderando? Então é preciso pensar de fato que as nossas ações precisam ser contextualizadas. E os lugares são muito diferentes. As estratégias de cuidado de padres do Sul não será a mesma aqui do Sudeste? As estratégias de cuidado não será a mesma aqui no Nordeste? E às vezes de uma cidade para outra muda. E muda em pequenas questões. Até no cardápio, por exemplo. Não é o mesmo cardápio. E até pela questão das músicas. Eu dou aula em Curitiba. E aí tem os alunos que vêm do Nordeste na época de julho. E lá tem a festa julina. Aí alguns alunos falam assim, professor, essa é a festa julina de vocês? Eu falei, é a nossa. Mas isso daqui não é quentão. Não dá para ter outras coisas? Eu disse, olha, essa é a nossa. Me convida para conhecer a sua, que inclusive estou bem curioso para conhecer, né? Então veja, não é oferecer a festa julina, porque os contextos são diferentes, né? E aí é pensar com aquele público, com aquele povo. É pensar com aquela comunidade local, o que é importante para eles. E aí eu digo, quem escuta o padre? A instituição hoje, de fato, escuta o seu clero?
A instituição, de fato, escuta as suas irmãs que estão servindo? Sabe qual é o problema da liderança? Às vezes, fazem escutas isoladas. Eu conversei com um, conversei com outro e parece que todo mundo está assim. Só que, claro, foram as pessoas que chegaram até mim. E as que não chegaram? Eu preciso ter estratégias, e aí é importante o nosso trabalho, que hoje nós temos recursos da psicologia, da administração, da pedagogia, para colocar a serviço das estratégias pedagógicas de trabalho e de cuidado. Não é para fazer da instituição uma empresa, porque ela não é uma empresa. Nós sabemos muito bem. O vínculo do padre com a arquidiocese, com a diocese, com a congregação e da irmã, por exemplo, não é profissional. O vínculo é vocacional. Nós sabemos disso. Mas quem disse que estratégias que já existem aí nas ciências não podem ser adaptadas para o meio eclesial? E é isso que nós temos feito. Para aquilo que Deus deu para o seu povo, seja aplicado também para o povo que cuida, na igreja. E aí precisam ser estratégias de fato. Quando a gente vai pensar num diagnóstico de escutar a instituição, primeiro requisito, escutar o máximo que puder de pessoas. Com estratégias que sejam momentos anônimos, momentos individuais, momentos coletivos, momentos de assembleia. E quando a gente vai trabalhar os dados, é muito interessante. Porque são várias estratégias de diagnóstico que a gente faz. Não é só um questionário aberto, não. Tem várias partes. Para depois correlacionar que respostas são dadas quando eu não sou identificado, quando eu sou identificado e quando eu estou em grupo. E aí tu percebe as diferenças. Por quê? Para que de fato a gente tenha um diagnóstico mais fundamentado para de fato pensar o que precisa ser feito e sair dos achismos. Porque geralmente o líder da instituição, o líder na paróquia, ele acha algo. Ele não fundamenta este algo. E aí ele fala a partir daquilo que ele acha. E aí esses achismos levam a gente nesses lugares aí que tem acontecido, que é adoecimento, que é desistência, e sem tirar a questão dos conflitos que existem em muitos, né? E é importante também ressaltar a importância da escuta verdadeiramente ativa, né? Porque muitas das vezes a gente escuta, mas não leva para frente, não absorve, não reflete aquilo que chegou, né, até a gente. Então, realmente, fazer essa escuta para, então, desenvolver uma ação sobre ela, né? O desafio é fazer a escuta sem querer defender a instituição ou querer me defender. Pensa comigo. Se você começa a fazer uma crítica a mim, eu automaticamente começo a me defender e pensar numa resposta para isso. É muito difícil. Então, imagina que a pessoa que representa a instituição, o pároco, a secretária, a coordenação do CPP e do CPC, o bispo, o provincial, quando escuta falando da instituição, falando das reuniões, falando do cuidado, já tem uma defesa. E aí quando começa a me defender, eu perco aquilo que a pessoa está dizendo. E aquela é a percepção daquela pessoa. Ela precisa ser escutada enquanto pessoa primeiro, para que depois eu entenda a relação dela com a instituição. Então primeiro eu cuido da pessoa e depois da relação dela com a instituição. O problema é que às vezes a instituição vem primeiro e a pessoa depois. E aí eu perco todo o vínculo e perco todo o trabalho. E a gente faz isso. Imagina, pensar que instituição familiar, eu sou pai. Você começa a falar do meu filho, eu vou querer defender o meu filho. Começa a falar do meu relacionamento da minha família, eu começo a defender a minha família. Agora, eu vou perder você, o que você tem para dizer do nosso relacionamento. Então, primeiro eu respiro fundo e vou dizendo, deixando que você diga. Mesmo que eu saiba disso, mesmo que eu concorde, eu preciso deixar que você fale até o final, acolha os teus sentimentos, acolha o que você tem para dizer, e aí a gente começa a pensar o que podemos fazer juntos. É um trabalho de muita saúde mental, de muito desenvolvimento humano, e é por isso que nós pensamos muito no desenvolvimento das lideranças religiosas, de qual preparo elas têm para realizar esse trabalho, que não é para qualquer um. Bacana. E agora, né, a gente sabe que você está aqui também com a Arcanjo, né, que é um grande parceiro da Promocat, da Revista Paróquias, patrocinador do evento. Quando surgiu esse match com o Arcanjo? Muito interessante. Arcanjo atua no segmento católico, então isso é muito, muito interessante. Já começa por aí. Eu sou psicólogo formado, fui trabalhando, e aí um dos meus clientes parceiros foi Arcanjo. Eu iniciei um trabalho de psicologia organizacional com os colaboradores da Arcanjo. Depois disso, vendo o trabalho dando certo na Arcanjo e em outras empresas, outros parceiros,
é que nasce então pensar um trabalho desse dentro da igreja. Então foi aí que a coisa nasceu. Então o trabalho primeiro deu certo dentro da Arcanjo, para aí pensar nesse trabalho dentro das instituições religiosas. Muito interessante que agora nasceu uma normativa, uma regulamentação no Brasil, em que as empresas têm, a partir de maio, elas têm que apresentar um programa de saúde mental para cuidado dos seus colaboradores. Agora virou lei nesse país. Tem que falar sobre os riscos do trabalho de saúde mental e quais estratégias de cuidado que a empresa oferece. Lá na Arcanjo isso já existe, a gente já elaborou um plano de ação de estratégia de trabalho há muitos anos. Vamos pensar o seguinte, que estratégia de cuidado nós estamos tendo hoje com os funcionários, a secretária é um funcionário, mas com as pessoas que servem na igreja, líderes, padres, que são outros vínculos, vínculos de serviço e vínculos vocacionais. Então, diante disso, nasce esse match. Hoje, a Atos 20 Consultoria é uma empresa própria que faz parte do Grupo Arcanjo. Então, o Arcanjo é um grupo e a Atos 20 faz parte do Grupo Arcanjo. Bacana. Você falou, né? A gente conversou aqui sobre adoecimento do clero, sobre os secretários paroquiais. E voltando um pouco para essa parte, né, dos funcionários, eu gostaria agora que a gente conversasse um pouco sobre os funcionários das instituições religiosas, sobre as pessoas que prestam serviços diretamente para diversas instituições. Qual cuidado a gente deve ter com a saúde mental delas e, principalmente, a importância de linkar, né, essa saúde mental com a espiritualidade? Muito interessante sua pergunta, né? Se a empresa atua no segmento católico, eu também digo que é um chamado. Porque o segmento católico é um lugar de missão também. Os profissionais querem colocar os seus dons a serviço da igreja. De uma outra forma, isso precisa ser entendido. A grande dificuldade aqui é que ainda se tem a ideia de voluntariado. Tudo para a igreja é doação. E aí a dificuldade de entender que nos tempos que a gente vive hoje, nós não temos a quantidade de voluntários que nós tínhamos há 20 anos atrás. As pessoas estão trabalhando muito mais e com pouco tempo. Então, a profissionalização de alguns serviços são importantes, que jamais ocupará o lugar das pastorais, do papel do leigo na comunidade. Jamais. Mas tem coisas que podem ser feitas por profissionais. E aí nós temos muitas empresas no segmento religioso. O problema é que, por mais que nasça com uma empresa, muitas vezes ainda continua nascendo com a ideia de um trabalho voluntariado e de doação. E quando se pensa em doação, se pensa numa entrega sem limites, sabe? Então, se você trabalha para o meio católico, é como se você estivesse se doando. E sim, você está. Mas você se doa no trabalho, mas se doa também para a sua família, que é o seu chamado. E precisa ter uma vida para ser doada. Essa confusão de papéis, de eu trabalhar no segmento católico, de que parece que eu estou cometendo um pecado se eu não trabalhar a mais. A lógica de que eu não estou servindo direito. Isso confunde e adoece esses profissionais que atuam no segmento católico. Porque não entenderam muito bem o seu papel. E a empresa também não entendeu muito bem esse papel. Porque ela não profissionalizou a gestão de pessoas. E às vezes, num discurso espiritual, acha que está cuidando. E pode ser até mesmo um abuso espiritual, dependendo de como for a leitura da questão. Existem estratégias de gestão de pessoas, de cuidado dos profissionais. E aí eu diria que, olha só que redundante, né? As empresas católicas precisam profissionalizar sua gestão de pessoas. Elas que são profissionais também precisam se profissionalizar. Porque não se faz de qualquer jeito. Estratégias de feedback, estratégias de incentivo, estratégias de acompanhamento, estratégia de plano de desenvolvimento individual. Tudo isso são estratégias científicas, inclusive. Plantão de escuta, de acolhimento quando há um adoecimento, para que não espere adoecer para encaminhar, tenham isso à disposição dentro da instituição, da empresa, é muito importante. Então é uma discussão hoje que precisa ser feita, agora por questão da força da lei, mas também pensar na origem dessa questão, que eu penso que é a própria confusão de papéis. Não tiro que continua sendo uma missão. Porque assim como o profissional que trabalha numa empresa católica, ele está em missão, porque ele é cristão, o médico também é, o professor também é, o gari também é, a diarista também é. Todos estamos em missão no nosso trabalho. Mas não é tão visível a missão no trabalho, às vezes, para a diarista, porque parece que ela está trabalhando de fato e não em missão. E aí ela esquece que é missão.
E aí precisa retomar o elemento da missão. E aí, no trabalho no segmento católico, ele lembra que é missão. Só que às vezes esquece que é trabalho. E que trabalho tem horário, tem limite, e que tem outras missões na vida também. Que é a sua família, que é a sua pastoral e que é o cuidado de si. Não sei se eu ajudo nessa questão. Muito. Para quem assim, né, pode nos assistir, os gestores, os padres, que de fato querem assim começar a olhar, né, para essa área do desenvolvimento, do planejamento e do cuidado com a gestão, né, da psicologia, com os recursos, né, da mente de seus colaboradores. Quais passos eles podem dar para iniciar esse processo? O primeiro passo é buscando ajuda especializada. Não dá para dar Google hoje, usar o chat GPT para ter uma resposta. E cuidar com os profissionais que não são especialistas. Porque tem muitas pessoas que chegam nos campos de trabalho, dizem que são especialistas e causam mais estragos do que resolvem. Não tem sigilo profissional, não tem ética profissional, acabam revelando questões sigilosas de colaboradores com a empresa e gera mais conflitos. E tem que pensar que as ações têm reflexos, né? Então, tem que ser muito estratégico o trabalho. Procurar ajuda especializada. Enquanto não procurem, não há dinheiro e recursos para isso, eu diria que a primeira estratégia é acompanhamento. Na sua agenda, há espaço para acompanhar os seus colaboradores? Na sua agenda, há espaço no mínimo uma vez por mês. Mais que uma vez por mês não dá. Muita coisa acontece em um mês. Não tem coisa pior do que você não ter alinhado quais as expectativas do seu trabalho. Então eu diria, comece pelo acompanhamento. E as empresas têm várias estratégias. Chamam de feedback, de one-on-one, né? Eu diria que no contexto pastoral, muito tranquilo chamar de acompanhamento, ou até em instituições religiosas, acompanhamento, até empresas pode chamar de acompanhamento. Por quê? Porque é o momento que o líder se coloca para escutar. E aí diminui absenteísmo, adoecimento. Porque quando eu tenho vínculo, eu vou conseguir saber o que está acontecendo. Melhorar processos. É um grande diagnóstico. Eu diria que esse é um grande incentivo. Ai, Pierre, eu poderia ficar aqui o resto da tarde conversando com você, mas eu também tenho que te liberar. Quero te agradecer, né, por se disponibilizar a conversar aqui comigo um pouquinho, também por trazer tanta informação, tanto conteúdo necessário, né, para as pessoas que participam dos congressos. Então, em nome de toda a equipe da Revista Paróquias, eu agradeço a sua disponibilidade, seu sim, ao seu trabalho, mas também ao seu ministério, porque isso é uma missão, né, como a gente já conversou. Eu agradeço muito o convite, a confiança desse trabalho da Revista Paróquias. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo evento. Estou à disposição para quando precisarem. Muito obrigado. Obrigada.